Vamos gravar aqui então. Ai, que bom, Luísa. Boa ideia, adorei. Ah, ele tem 53 minutos de autonomia, dá mais do que o que precisa. Ah, maravilha. Cadê as outras gurias, né? Os brasileiros têm que se atrasar para os eventos. Bom, eu vou começar a falar, gurias, e a gente vai conversando e vamos indo. Vou chamar aqui elas no grupos. Pode começar. Bom, então é o seguinte, gurias. Adoro. Cadê a Josi? Josi! A Josi foi fazer um café, eu acho. Ah, eu tô com mel aqui. Raquel chegando. Bom dia, tomando café. Fica à vontade, amiga. Estamos em casa, todas nós. Entre amigas. Coisa boa, né, gurias? Apesar de ter voltado o presencial, assim, mas esse contatinho, assim, impossível, né? Rapidinho, a gente não precisou fazer muita produção. E estamos juntas. Isso é muito legal. Terminando o cafezinho. Ah, eu vou ter que já entregar a Raquel de chegada. A Raquel, que eu conversei das meninas, é uma das que tem experiência com a mandala. Então, né, que vai nos dar dicas do que ela já fez também, né, Raquel? Vai nos contar como é que foi como é que tem sido a tua experiência com a mandala. Mas, gurias, então deixa eu contar pra vocês. O que acontece? Já há bastante tempo, antes da pandemia, acho que há uns 2 anos antes de começar a pandemia, eu participava de um grupo de sagrado feminino, tá? Teve uma onda aí de coaches e terapeutas que começaram a falar sobre o sagrado, né? Mas aí tinha uma coisa mais mística, mais... que eu diria até mais agressiva, assim, né? Pra quem nunca tinha ouvido falar em sagrado feminino, de repente recolher o seu sangue e entregar para a terra, era uma coisa meio tipo muito bruxa, né? E aí a gente acabava que ficava um pouco com medo de saber mais ou não saber, enfim. Aí eu fui participar desse grupo, que foi um amor, assim, era uma moça que vinha de Rio Grande, e era um grupo, sei lá, acho que de umas 30 mulheres, a gente se encontrava a cada 15 dias e fazia práticas, assim, pra entrar em contato com a nossa energia feminina, mas muito leve, muito bonito, sabe? Muito, assim, bem pra quem tá chegando pra conhecer um pouco dessa coisa, né? E o que me fez, né? Sempre, claro, eu tô sempre atendendo mulheres e percebendo coisas, movimentos ali, né? Dentro daquela minha sala acontecem milhares de coisas. Uma das coisas que eu comecei a observar é essa coisa da semana, né? Toda semana eu atendo uma mulher por 10, 12 semanas. Então, cada semana que ela chega de fato numa lua diferente. Isso, assim, é muito fácil de perceber, assim, né? E tá, aquilo, né? Eu observando e tal, então eu comecei a buscar, fora os fatos, fora as semanas que infelizmente a gente ainda tem essa dor, né? Tem que menstruar, tem TPM, tem tudo isso, e o quanto isso atrapalhava a vida daquela mulher ali naquela semana, né? Olha, essa semana minha vida meio deu uma parada, eu não consegui fazer as coisas como eu gostaria e tal. E tá, ok, tô registrando tudo lá, tô mapeando na minha cabeça tudo isso, né? Mas também via aquela semana que a criatura chegava assim, né? Desbravando, não. Essa semana, tudo que eu tinha que ter feito o processo inteiro, eu vou chegar e vou fazer. Eu tô realizando, eu tô fazendo, eu já fiz. E, poxa, que legal, né? Que legal isso também é interessante. E aí, então, depois eu vou mandar no grupo ali um vídeo do YouTube de uma ginecologista, que, claro, eu tô sempre indo atrás de respostas, né, pra mulherada. Então eu achei esse canal, que ela é uma ginecologista, e ela não... Há uns 15 anos atrás, ela era totalmente contra. Oi, Sandra, seja bem-vinda. Bom dia a todas. Obrigada Ingrid pelo convite, obrigada Kelly também pela acolhida. A gente já tá na fofoca já aqui, já estamos papeando, tá? Eu tô gravando esse nosso conteúdo, depois eu compartilho lá no grupo pra gente não perder nada.
Bueno, mas a questão dessa ginecologista, que depois, Sandra, eu vou compartilhar esse vídeo ali no grupo, ela contando que há uns 15 anos atrás ela era totalmente contra esse negócio de menstruar, de assim, que não havia motivo para a mulher passar por aquele sofrimento e ela simplesmente era adepta de recomendar para as pacientes dela que não menstruassem. Simples assim, entendeu? E ela achava aquilo mais prático para a vida dela e ela então também recomendava isso para as pacientes dela como ginecologista. E aos poucos, convivendo, imaginem vocês, ela, o que ela mais fazia era ver mulheres. Ariane, meu amor, tudo bem? Como vai? Seja bem-vinda. O que ela mais fazia, então, era ver mulheres em movimento, né? A gente vai observando, assim, por menos que a gente tenha conhecimento, a gente vai percebendo essas oscilações de energia, de comportamento e tal. E ela foi então se voltando para essa questão do quanto poderia, e o nome do vídeo dela é isso, né? E se menstruar fosse uma coisa boa. E aí eu digo, puxa, me chamou a atenção esse, né? Eu tava procurando esse conteúdo. E eu digo, puxa, se fosse uma coisa boa, como que seria? E aí, então, nesse vídeo ela explica, né, que ela tipo assim, ela mordeu a língua dela, né? Tudo que ela achava que era de ruim, de não precisar, que coisa chata, que dia difícil, que é a minha cólica e tudo mais, todos esses significados, ela revisitou tudo isso e ela passou, então, não só para a vida dela, mas para as pacientes dela, a orientar de outra forma, a orientar para olhar para a menstruação, olhar para as fases, né? Já com um outro olhar, um olhar muito mais, não só de acolhida, né? De aceitação de que aquilo existe, mas também, principalmente, de como que isso pode ser bom. Peraí, tem até o contrário, isso pode me ajudar a, se eu souber lidar com isso de uma forma mais construtiva, vai poder me trazer até mais produtividade, sabe? Eu fico olhando pra vocês assim, gurias, que eu tô sempre, Sandra, aqui, ó, eu digo que eu só ando bem acompanhada, tá? É só mulherão, eu tenho 1,60 m, Sandra, mas eu gosto assim, é tudo 1,80 m essas mulheres. Eu tenho 1,51 m. Ah, então tá, então bem-vindo ao meu clube. Então eu sou agora, como é que a gente diz, a chaveirinho, né? Ah, isso. Mas a questão assim, a mascote do grupo. Que eu vejo assim, essas gurias, né, que são mais assim, o trabalho da Ingrid, que tem toda essa, imagina, né, ter que sair pra rua, vou resolver, né, um bichão lá, gigante. Poxa, dependendo da semana, ela vai vai fácil. Ela só pensa, eu vou e o troço, né, flui. Mas tem uma semaninha lá que ela precisa fazer uma forcinha. Lá adiante tem uma semaninha que ela precisa, sabe, buscar uma forcinha extra lá para poder dar conta daquele dia. E o que a gente tenta fazer, que é o maior crime que a gente pode cometer, é tentar ser linear. Sabe? Poxa, semana passada, se foi tudo tão bem, se eu dei conta, se eu virei mesa, se eu fui lá e resolvi tudo que tinha que resolver, eu espero, a expectativa é que essa semana eu faça isso ou mais até. Né? Que eu quero matar pau essa semana. E aí acontece, a semana chega e tal, e a gente não tá exatamente daquele jeito, naquele mesmo ritmo. E o que é isso, né? E aí, pô, aí o pessoal brinca com a questão de sermos mulheres de fases, que numa semana estamos mais isso, mais irritada, mais sei lá o quê, mas o que é essa variação, né, de energia? E como que eu posso tirar melhor proveito disso? Então, buscando entender um pouquinho de tudo isso, é que eu fui atrás dessa ferramenta, que um dia eu vi numa live de uma amiga, que ela falou que existia essa tal de mandala lunar, e eu achei fantástico, eu adoro tudo que ajuda a gente a mapear, sabe, Sandra? Se eu conseguir mapear, eu tomo consciência, eu descubro o meu padrão, e aí eu domino ele, não ele me domina. Toda semana chega uma Sandra diferente que eu não sei lidar. Peraí, que bagunça é essa, né? Quem é que manda nessa relação? Né? Sou eu ou as fases da lua? Né? Então, se eu tenho mapeado isso de alguma forma, se eu tenho... ao menos assim, eu digo, se a gente começa a olhar para uma coisa, a gente toma posse daquilo, né? Então... De repente, assim, eu sei que eu adoro dia de sol.
tá? Que pra mim, assim, dia de sol é tudo de bom. Mas quando eu começo a anotar e mapear isso, e eu vejo de fato a diferença que faz, pra mim é tão importante um dia de sol que eu posso ter os mesmos problemas ou as mesmas inseguranças que eu tinha ontem quando tava chovendo. Mas hoje, com um dia de sol, eu tenho uma disposição diferente, um pensamento diferente, sabe? Uma energia diferente para chegar naquelas mesmas situações. Ah, pois é, mas dia de sol a gente não controla, né? Eu não posso controlar isso de ter dia de sol sempre, né? Mas, bom, não é só o dia de sol que pra mim, que eu já mapeei aqui na minha mandala, que causa essa sensação. Tem outras 4, 5 coisas bem importantes que, bom, tem um dia que não vai ter sol, mas que eu vou poder ter a outra coisa. E aí eu vou conseguir me permitir ter uma oscilação de energia que eu... Bom, hoje é o dia que eu tenho que ir lá fazer um evento para as gurias num sábado de manhã. Então vamos rezar que tenha sol ou que tenha algum outro item ali que eu preciso, tá? Super bem. Na semana passada, quando eu gravei o vídeo, aquele que tá no grupo, que eu acho que a Sandra não viu, aquilo foi... Tu chegou a ver, Sandra? Tá no grupo lá. É o que tu me mandou, Ingrid? Ah, deve ser, ela mandou com o convite. Então, o que aconteceu naquele dia? Aquilo foi super espontâneo. Fazia dias que eu tava pensando nisso, eu já tinha conversado com a Luísa. Ah, eu vou fazer um grupo pra falar da mandala e tal. E aquilo passou uma semana, 2, 3, na terceira eu ainda fiquei gripada. Ainda fiquei assim, a energia foi lá pro chão mesmo. Então, nada de gravar vídeo, de convidar ninguém, energia zero. E aí, naquele dia que eu gravei o vídeo, eu simplesmente me sentei aqui, peguei de cara, tomei um banho, arrumei o cabelo, maquiada, tarará, sentei em meia hora, eu resolvi. E era uma lua cheia, né? Era uma lua pra fora, expansiva, iluminada. Então aquilo foi natural. Hoje eu não tô com a mesma energia daquele dia. Hoje eu preciso dos meus extras, eu preciso do sol, eu preciso das outras coisinhas que, sabe? É o café, a música. A Josi chegou aqui, eu tava com a música alta. Vamos lá, vamos vibrar pra poder ficar naquele nível que eu vá poder ser produtiva. Porque eu já noto... É a make da Josi. A make da Josi. A make da Josi tá sempre nos eventos. A minha make. E isso, olha aqui, ó. Por exemplo, essa questão da make é sério. De chegar... Bom, a gente marca um evento para uma data que encaixa na agenda. Agora, se a gente tem uma mandala lunar, que a gente sabe, cara, eu me sinto muito mais assim, ó... Uau, gostosa, vou passar só um batom e eu já vou chegando, me achando o máximo. E aí eu não vou precisar fazer muita força. Eu vou mapear. Se eu tiver isso no meu mapa lá, eu vou pensar melhor no dia que eu vou marcar meu evento. Entende? Poxa, eu não vou marcar meu evento para uma semana de TPM, né? O que vocês acham? Não, aí essa hora é a hora de se recolher, de botar uma bolsinha de água quente no pé e aquecer o corpo, não é? De ir lá pra plateia, dizer, uhul, cheguei. Não, né? Eu até vou, vamos pensar assim, até vou. Bom, vamos caprichar na maquiagem, vamos caprichar no, sei lá o que eu gosto, vou dormir melhor essa noite pra estar disposta, pra estar descansada, mas, né, vou ter que pensar pra poder... manter um nível de energia que, de repente, naquela outra semana seria tão espontâneo, seria tão fácil que iria de boa. Faz sentido, gurias? Ariane, gurias, Ariane, quero apresentar para vocês. A Ariane é filha de uma bruxona minha, amada, querida, bruxona assim, de bruxa mesmo, da vida toda, que me cuidou da minha energia quando eu nem sabia que isso acontecia ainda desse jeito. Tudo bem, Ariane? Bem, eu achei super interessante o tema e não foi por acaso que eu já estava participando de um outro grupo que falava que era sobre ginecologia natural, né? E falava também sobre a mandala. E no yoga tem muita meditação, né? Que é pra gente ter esse controle, né? A gente não
não ficar à mercê das nossas emoções, né? A gente saber é uma outra ferramenta, né? Isso. E eu não sei, ainda não tive contato, assim, não utilizei a mandala, mas eu acredito que eu vá poder usar junto o jejum espiritual que a gente faz no yoga, que são 11 dias antes da lua cheia e 11 dias antes da lua nova. Por quê? Porque a lua, ela se apresenta para nós depois que ela já está nos influenciando. E no momento que tu faz um jejum ou meio jejum, tu pode não ficar tão influenciável, né? Antes do yoga eu achava que ser influenciada pela lua era uau, maravilhoso, né? Na minha adolescência eu era Wicca, e essa mandala também tem tudo a ver com as fases do ano, né? Tipo, tudo a ver. Sim. Mas é um olhar que eu tenho tido agora, e nessa tua fala isso tem vindo muito forte, assim, sabe? Eu nem ia falar, porque eu não sou muito de falar, mas já que tu me deu a palavra, eu achei interessante. Capaz que a gente não vai aproveitar, gurias, essa sabedoria feminina. A gente tem, sei lá... Bom, não é por acaso, a gente, todas aqui, né, de alguma forma, são bruxinhas, né? Então a gente sabe dessas coisas, a gente não tá aqui por acaso, não esse grupo por acaso, né? Se vocês sentirem no coração de vocês de participar dos outros horários, das 4 e das 8, fiquem à vontade. Pode que role uma outra química lá, né, nesse outras contribuições, né? Então, todas nós aqui, eu falei, porque eu sou bastante tagarela e eu tô empolgada. Que bom que vocês estão aqui. Mas o que eu queria dizer era isso, assim, ó. A ideia é uma troca mesmo, viu, Ariane? Eu tô aprendendo e tô buscando conhecer em função das pessoas que eu atendo, né? Porque eu quero levar para as minhas clientes um conhecimento a mais, uma ferramenta a mais, para que a gente possa ter mais produtividade na nossa vida, para que a gente possa viver melhor, para que a gente possa não ser surpreendida a cada semana com uma pessoa diferente que nos aparece, né? Que é a gente mesmo na frente do espelho. E aí, com certeza, a troca aqui, né? Algumas já fizeram até um certo ponto, alguma prática, outras são só curiosas, outras já fizeram e já tem mais experiência. Então é exatamente isso, Ariane. E claro, né, cada uma dentro da sua especialidade, daquilo que trabalha, daquilo que conhece, vai poder contribuir com alguma informação, né? Porque a gente vai linkando, né? A gente já não tá aqui por acaso. E quanto mais tu vai falando, mais a gente vai conseguindo trazer para, acredito eu, né? Que eu vou conseguir trazer e conseguir também colocar junto com as atividades que eu já faço. Que não seja uma atividade a mais na minha agenda, né? Assim, ó, e como eu tinha conversado ali no videozinho que eu gravei, eu proponho que a gente se encontre uma vez por semana. Pra que a gente possa, assim, hoje eu quero contar pra vocês o que eu fiz até agora. Eu peguei uma mandala, eu pedi pra Luísa me ajudar ali, ela criou uma mandala com a nossa marca pra personalizar, que foi a que eu mandei pra vocês, né? Quero mostrar pra vocês como que eu tô preenchendo a minha, mas pelo que eu já entendi, assim como eu já mudei 2 vezes o que eu tô observando na minha mandala, já mudei as cores, já mudei um monte de coisa, ela é muito isso, ela é muito construída individualmente, então ela não tem regra. Tem que ser assim e somente assim. Cada uma vai colorir, vai criar os códigos ali, como se sentir mais, como se tiver... A comunicação de vocês com a mandala de vocês é muito individual, muito particular, tá? Então, a minha ideia é essa, que a gente possa se encontrar uma vez por semana aí, vamos pensar num período de 2 meses, que a gente possa acompanhar, daqui a pouco... combinamos, semana que vem tá indo tudo bem, semana que vem a gente não se vê, vamos se ver daqui a 15 dias, não tem problema também, mas num período de uns 2 meses pra gente poder ver acontecendo na prática a diferença do que é esse acompanhamento, usando, de repente, vocês vão ficar curiosas, vão pesquisar mais coisas sobre o assunto, vão trazer também, então quantas coisinhas a gente pode trocar, né, nesse período de 2 meses, tá? Quero saudar a Elba, gurias, eu sou muito exibida, né? Às vezes sou.
Às vezes, dizia minha chefe que eu não fazia barulho, mas eu gosto de me exibir de vez em quando. A Elba é minha cliente da Argentina, olha que chique que nós estamos. Nós estamos internacional. A Elba é minha terapeuta de Theta Healing, eu atendo ela também com Theta Healing. Também, né? Só as bruxinhas, né? Só as bruxinhas chegando. Seja bem-vinda. E a gente tem Ai, Gurias, deu uma vontade enorme de compartilhar um negócio que eu nem lembrava mais. Fale. Olha só, eu sempre fui louca com cristais, sabe? Mas a minha família, tipo, não dava muita bola pra isso. Eu venho de uma família muito humilde e tal. E eu não tinha muita grana, né? E eu lembro que qualquer dinheirinho que eu tinha, eu comprava as pedrinhas e comprava as menorzinhas, os cristais menores, porque eu era louca com eles, né? E com o passar dos anos e tal, eu acabei me afastando de tudo isso e minha mãe guardou num saquinho vários cristais, meu. E aqueles anjinhos, vocês lembram aqueles anjinhos? Que a gente tinha antigamente? Eu tinha muitos daqueles também. E ela guardou, e uma vez eu botei numa caixa que ela fazia eu tirar o pó. Eu vou tentar ser breve, tá? E ela fazia eu tirar o pó toda semana, aqueles anjinhos, entendeu? Daquela coleção de anjinhos que eu tinha. Aí eu guardei, porque eu não queria ficar tirando pó toda semana. Sim. E ficou naquela caixa, os anjinhos guardados e os meus cristais num saquinho assim. E aí minha mãe, um dia mexendo com umas coisas lá, achou e me deu de volta. Aí eu comecei a cuidar deles de novo, comprei outros cristais, outros maiores. Com o passar dos anos eu engravidei de uma menina, eu tenho o João que tem 16 anos que é um menino, e engravidei da Antônia que agora tem 10. Para minha surpresa, há uns 2 anos atrás, ela se apropriou dos meus cristais. Ela lava eles, ela põe no sol, ela põe na lua, banho de lua. 10 anos. 10 anos. Então ela trouxe de novo algo que eu não vivi. Eu comecei a viver, eu não vivi. E a minha filha trouxe isso de novo para minha vida e cultiva isso. E esses dias a gente estava na FenaSoja aqui, porque eu presto um serviço para o governo federal e o Bolsonaro estava aqui na nossa região. E eu fui para lá, ela foi junto e eu dei uma grana para ela comer, porque ela estava morta de fome. Ela me apareceu com um cristal. Olha ela aí. comprou um cristal. Que amor. Só queria dividir com vocês que... E quando você falou, nada é por acaso, a gente é bruxinha, eu super me identifiquei, isso me voltou assim, sabe, com muita veemência. E eu acho que não tem nada mais precioso, Sandra, do que a gente ser caminho para quem tá chegando, sabe? Tu já tinha esse contato, tu já tinha esse cristalzinho, tu já tinha tudo isso. É tipo assim, tu ser degrau mesmo, sabe? Ela chega já nesse lugar da história onde isso já existe, tu já tá sendo portal, né? Ela passou por ti e agora ela vai um pouquinho além. Aí depois quem vem depois, sempre assim. Foi assim que a gente chegou até aqui hoje. Alguém foi abrindo uma portinha, comentou sobre o assunto e a gente foi costurando a partir daquilo, né? E isso é evolução. Nossa. Ai, meu Deus, quanta coisa ainda pode acontecer, né? Meu Deus, que bom. Eu acho que tu não ficou um tempo, que tu não viveu. Eu não acho que tu não tenha vivido. Não. Porque eu, na adolescência, a minha mãe também é bruxinha, né? Muito bruxinha. Sim. Eu tinha um altar de Wicca. E eu fazia todos os rituais anuais. E chegou um ponto que aquilo passou também, me enchi o saco daquilo, porque eu estava vivendo muito no mundo astral, tudo era astral, e eu não, né? A vida tá aí, eu estou virando adulta, tenho que... E guardei tudo. E agora eu tô aqui, numa roda de bruxa, falando sobre os ciclos lunares. Então tudo aquilo vem. Tudo né? vem, tudo vem. E tudo que a gente Eu não viveu... consigo viver aquilo. Tudo que a Aquilo gente... ainda estava aqui, no momento certo apareceu a minha oportunidade, né? Sim. E eu acho Lindo isso, obrigada, Ingrid. Lindo. Ai, vice. Que amor. Ai, gurias. Bom, Para compartilhar o que vocês, Kelly falou e acho que a Sandra falou, esses dias eu escutei num curso que eu fiz, aí uma das palestrantes no final tava falando para uma outra, sei como é que é, bruxa reconhece bruxa. Aí depois eu fui cumprimentar e eu disse, agora eu te reconheci, sua bruxa velha. E aí começamos a rir, coisa, né, no final. E é bem isso, né, a gente tem isso da nossa ancestralidade, cada uma num nível, em algum aspecto, em alguma coisa, e às vezes
por motivos da vida, foi deixando para trás, e chega um momento que a gente sente eu percebo assim em mim, de se reconectar com isso. De buscar isso, né? É uma coisa que a minha mãe gosta muito de ervas, já vem um conhecimento da minha avó, que eu fui descobrir agora, há um ano atrás, eu acho, um ano e pouco. Muita coisa que ela fazia que eu não sabia, porque eu não convivi muito com ela, né? De morar com ela, assim, quando pequena. E ela já faleceu há muitos anos. Então, eu tô descobrindo, vendo se tem alguma anotação dela, alguma coisa, se alguém guardou algum documento para mim resgatar agora para mim, sabe? Alguma coisa eu já consegui e aí fui descobrindo que tem mais algumas, mas ainda não consegui com essa função de pandemia e tal, descobrir onde é que tá, se botaram fora, mas eu tô atrás, sei que se é para chegar em mim, vai vir. Vai lembrar, né? Eu digo sempre que a gente vai lembrando, né, de coisas que a gente já sabia. Mas, gurias, que bom. Acho que é isso, é essa troca que vai ser fundamental, assim. E imaginem vocês, e a gente estava vivendo até hoje, vamos pensar, né? A gente estava vivendo de boa, né? Nem sabia que existia a tal da mandala, e a gente estava vivendo, né? Os nossos compromissos, a nossa agenda, mas a nossa intuição, a nossa percepção, a nossa inteligência nos dizia. Mas eu noto que tem dias assim que eu noto quando eu acordo, gurias. Tem dias que eu acordo a coisa mais querida, sabe? Comigo mesma, ali naquele quentinho. Ai, coisa boa, tá voltando. Ai, que querida. E tem dias que eu já abro o olho assim, eu digo, ai, que saco. Como assim? Como assim, né? Tu já acordou, tu tá com as mesmas condições, tu tá na mesma cama, tu tá com as mesmas coisas, tu tá com saúde como tu tava ontem. O que é isso que faz a gente, então, né, já começa pelo pensamento, pelo sentimento, e é a maneira que a gente tá chegando nesse dia, né, nessa semana que vai começar, e tá diferente, né? Poxa, e como lidar com isso, né? Então, eu adoro tudo que facilita mapear, tá, gurias? Isso tem a ver com o meu perfil. E quem não conhece muito do meu trabalho, umas conhecem, outras não conhecem, mas eu trabalho e sou apaixonada realmente por isso, por identificar o padrão de comportamento da pessoa. Tá? A pessoa quer fazer uma mudança na vida dela. Ela tem uma rotina, ela tem hábitos, ela tem padrão de comportamento, de personalidade, que dificultam ela chegar no objetivo que ela deseja. Então, eu gosto disso, de mapear, de descobrir, de identificar para que a pessoa possa ser ela, a essência dela ser maior do que esse padrão, do que esse hábito, para que ela possa dominar isso e usar a seu favor, né? Bom, eu tenho uma facilidade tal que eu vou usar a meu favor. Eu sou muito sensível. Pô, uma mulher muito sensível, ela pode ser um desastre, né? Ela pode passar uma semana horrorosa. Bom, mas eu sou muito sensível, mas eu aprendi a observar isso e usar a meu favor. Poxa, eu trabalho com tal coisa que é muito importante ser muito sensível. Aí é outra história. Aí eu me empoderei com aquela mesma característica, né? Enfim, então, por isso que a mandala também me trouxe, assim, essa paixãozinha, né? De gostar já de cara, porque ela vai nos trazer essa possibilidade da gente mapear coisas e da gente, então, brincar com isso, né? Ser leve, então, ser divertido a gente tá em contato com o nosso dia. E aí, gurias? Eu vou mostrar assim, ó. Que nem criança mesmo, tá tudo assim. Eu comecei nessa semana usando tons de rosa e roxinho e não sei o que, e aí depois um dia fez um baita sol. E essa semana que eu tava gripada, vocês conseguem ver a minha gripe aqui? Que eu tava de cama, com febre, cinza, né? Aí quando eu comecei a ficar bem, olha aqui, ó, o dia que eu gravei o vídeo, tá? Eu já botei um solzão aqui, já pintei, tem sol. E aí tudo ficou cor de laranja e amarelo, tudo muito fogo, muito sol, sabe? Muita cor. E agora aqui eu já mudei de novo os critérios que eu tava observando, eu mudei, tá? Isso tudo eu tô contando pra vocês assim, rapidão, né? Que eu estou vivenciando e observando já há alguns dias e já, assim, ó, já fiz escolhas
de fazer ou não fazer uma coisa simples, que seja, já vou contar para vocês o que é, mas fazer ou não fazer em função da mandala, tá? Então, basicamente, eu acho que ninguém chegou a imprimir ainda, né? A Ingrid imprimiu? Gurias, eu acho que eu perdi a parte do envio. Eu acredito que eu tenha entrado posterior na Sim, eu vou te grupo, mandar. né? Eu te mando ali. Então Obrigada. a gente mandou ali no grupo a mandala de maio, pra gente já começar, ainda tem muito tempo, né? Pra gente começar a brincar e escolher como que a gente vai preencher, tá? E aí a gente já mandou a de junho também. Tá bem, gurias? Basicamente, então, precisamos ter uma mandala impressa, porque não tem ainda, a gente ainda não criou uma solução para fazer isso digital, tá? Então a gente tem que ter o papelzinho, a moda antiga. A gente tem que ter os lápis de cor, que a tia Kelly foi lá e comprou, achei a coisa mais fofa, fui, comprei lápis de cor. Compra canetinha, compra, sabe, faz o teu jeitinho lá. Eu gosto de pincel, eu gosto de giz de cera. Faz do teu jeito, do jeito que tu curte, tá? O ideal, e aí a Raquel já me contou que ela já começou a preencher e ela de vez em quando parava de preencher, tá? O ideal é que a gente faça todos os dias, que a gente preencha todos os dias, tá? Para que a gente possa fazer isso que eu fiz para vocês. Vocês estão vendo, vocês estão me vendo diferente conforme o que eu preenchi, vocês nem sabem o que eu tava observando. Mas dá pra ver que mudou a cor, né? Mudou a intensidade, mudou a tonalidade. E eu olho e penso e vejo bem claramente, digo, gente, eu tava gripada naquela semana com febre. E tá ali, as cores estão compatíveis com o que eu tava vivendo naquela semaninha. Tá bem? Quem é que não tá? A Elba caiu. Tá. Então, gurias, assim, ó. Papel na mão, giz de cera, tá? E aí a gente vai escolher. Vocês estão vendo aqui que tem umas ranhurazinhas aqui, ó. Não sei se não tá bom. Acho que assim ficou melhor, ó. Vocês estão vendo aqui, ó, bem divididinho aqui. Tá? Nessa aqui tem 10 linhas, tá? E o que é isso, então? Eu escolho 10 áreas que eu quero observar, tá? Tem que ser 10? Não tem que ser nada, tá, gurias? Quem me conhece sabe quando eu começo eu crio a regra pra depois dizer assim, mas não tem que nada. Eu tô contando pra vocês como eu fiz, tá? Tem 10 espaços, eu escolhi 10 assuntos que eu queria observar. Mas aqui, ó, quando já virou essa semana, eu já escolhi só 6 pontos que eu queria observar e eu vou fazer assim essa semana. Entendeu? Então, eu tô experimentando